Eu quero saudar a todos quantos vão nos escutando, vão nos vendo através deste programa evangélico, essa entrevista ou esse estudo com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou pastor, professor José João Camuendo. Sou professor de teologia e estou servindo a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nampula, no Moivir, ao lado do bispo Jaime Manuel Vitor. E neste momento nós queremos esclarecer alguns pontos muito importantes desta semana tão importante que é a Semana da Páscoa. E pontos muito importantes porque precisamos de termos o mínimo conhecimento porque que nós temos que entrarmos em memória daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. No seio do cristianismo nós estamos divididos. Alguns que não percebem o que é isso, Páscoa, e como que isso começou. E alguns conhecem e fazem isso com muita seriedade. Quando chega esse tempo aqui, eles voltam para aquele período em que o Senhor Jesus Cristo sofreu e agradecem a sua salvação. E alguns são daqueles que só seguem a multidão, não sabem o que é isso da Páscoa, e vão festejando, vão gritando, vão embebedando-se, e no fim acabam passando situações que eles não deviam passar. Então eu queria, em poucas palavras, explicar primeiro o que é Páscoa. O nome em si, a Páscoa, significa passar por cima. Porque quando Deus queria tirar o povo de Israel no Egito, Ele disse a Moisés para que naquela noite cada um pudesse pôr nas ombreiras das portas o sangue do animal. Porque naquela noite um anjo passaria por o Egito. Então, aquelas casas que o anjo não encontrasse o sangue, o primogênito ia morrer, ou haveria mortes. E aquelas casas que o anjo ia encontrar o sangue, haveria salvação, haveria proteção, não ia destruir ninguém. Então é por isso que vem o nome Páscoa, significa passar por cima de alguma coisa, né? Passar por cima para não matar, não destruir. E Deus ordenou a Israel para que isso se fizesse em todos os anos como memorial pela grande salvação que Deus havia feito para Israel. Mas se nós voltarmos para o Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós estamos encontrando aí Deus prometendo a derrota total contra Satanás. Porque toda essa desgraça que a humanidade está sofrendo, o causador número 1 é o Satanás. Então Deus promete o Redentor, promete o Salvador. Então quero explicar um pouco acerca da redenção. O que é redenção? A palavra em si, redenção, significa salvação. Redenção significa salvação. No mundo antigo havia um costume em que em cada família tinha que ter um redentor, ou pessoa que podia resolver problemas pontuais da família. Então essa pessoa era chamada de redentor. Muitas vezes era o primeiro filho da família, o primeiro filho. Então as condições para alguém ser redentor, primeira condição era: tinha que ser pessoa da mesma família. Tinha que ser pessoa da mesma família. Em seguida, tinha que ser pessoa rica.
pessoa que tivesse posse, tivesse muito dinheiro. E depois, por fim, a terceira coisa, tinha que ser pessoa voluntária, pessoa que fizesse esse trabalho de redenção por livre vontade. Agora, quais são as pessoas que esse Redentor devia redimir, ou resgatar, ou comprar de volta? Primeiro, o Redentor devia redimir pessoas feitas à escravatura. Por exemplo, nas guerras, ou porque a família tinha que vender uma pessoa da família. Então, essa pessoa, para voltar ao convívio da família, devia existir um resgate, uma compra. Então, o Redentor, que era rico, ele devia comprar a pessoa de volta ao convívio da família. Então, o Redentor devia comprar o escravo, um familiar feito escravo. Em seguida, o Redentor devia substituir, em caso da morte do seu irmão, ele devia ocupar no lugar do irmão, do falecido. Ele devia levar a viúva para proteger, porque as viúvas, muito tempo, eram protegidas. Então, o Redentor devia proteger a viúva. E se essa viúva não tivesse filho, então ele devia suscitar um filho em nome do falecido. E outra coisa que o Redentor devia fazer, vamos supor que alguém vendeu um terreno, uma casa, contra a sua vontade, mas para resolver um problema pontual, que a pessoa não tinha dinheiro, não tinha alguma coisa, vendia o terreno, não é porque a pessoa queria, mas era para resolver o problema. Então, neste caso, o Redentor, ele podia recuperar o terreno, fazer de volta a família. Isso aconteceu com aquela história que nós temos acompanhado no livro de Ruth. No livro de Ruth. E também outro trabalho do Redentor, ele podia substituir alguém que estava na beira da morte. Vamos supor que alguém estava para morrer e o Redentor ou paga o dinheiro para a pessoa não morrer, ou no outro caso, vamos supor que o Redentor é de idade avançada e a pessoa que ia morta era um jovem, então o Redentor podia substituir no lugar do jovem, para ele morrer em substituição de quê? Do familiar jovem. Então aqui começa já a história da redenção, razão pela qual Jesus Cristo, quando ele vem com a missão da redenção, para redimir a humanidade que estava sendo escravizado com Satanás. Razão pela qual ele, como Redentor, primeira qualificação que Jesus tinha, ele devia ser pessoa da mesma família, da família da humanidade. Por isso que ele nasce da Virgem Maria, para levar o corpo humano. Porque as condições para ser Redentor, a primeira condição era esta. Então Jesus leva o corpo humano para ser da família humana. Segunda qualificação, Jesus tinha que morrer na cruz de Calvário para comprar esses irmãos, essa família humana que estava sendo escravizada com Satanás, comprar com bom preço para devolvê-lo ao convívio da família espiritual. Neste caso, nas redenções das famílias humanas, utilizava-se o dinheiro, ouro e prata. Mas na redenção que Jesus fez para recuperar toda a humanidade, ele tinha que usar o seu sangue precioso. Por isso Pedro fala muito isso no seu livro. Então, o grande preço que Jesus devia usar para resgatar ou recuperar a humanidade que estava nas mãos do Satanás era derramar o seu próprio sangue, sangue precioso. E a última qualificação é que o Redentor tinha que ser voluntário. Então Jesus Cristo subiu na cruz de Calvário
voluntariamente. Ele fez isso de ânimo, quer dizer, ânimo voluntário para recuperar a raça humana. Então nós como escravos, nós como vendidos, então Jesus Cristo nos recuperou. É aí onde então começa a história da redenção. Sim. Agora, para esse trabalho todo da redenção, Deus, Ele não faz as coisas com pressa. Há fases. A humanidade, para perceber algum assunto, não é daqui para aqui. Por isso que Deus tinha que usar símbolos, tinha que usar tipologias, podemos dizer assim. Então temos aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, posso dizer assim, está cheio de símbolos e tipologias para fazer perceber ao homem daquilo que ia acontecer anos depois. Foi quando Jesus Cristo vem, todas as condições já estavam criadas para o homem minimamente perceber por que Jesus Cristo veio, por que Jesus Cristo tinha que morrer na cruz de Calvário. Então, eu queria que lêssemos aí Êxodo capítulo 6, diz assim, versículo 6. Portanto diz aos filhos de Israel: eu sou Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. E saberei que eu sou Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Então, nós estamos vendo aqui Deus falando da redenção de Israel. Então, é o próprio Deus que está a tirar Israel. Mas para a redenção de toda a humanidade, não como nação de Israel, mas toda a humanidade, nós encontramos isso em Gálatas. Eu vou ler esse todo o capítulo 4 para os irmãos perceberem. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja servo de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, chegando à plenitude dos tempos, tempo determinado, Deus agora envia o seu Filho, Jesus Cristo, para realizar o plano da redenção que começa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o plano de Deus para com a humanidade. O homem, quando peca e cai em pecado, aí começa o plano da redenção. Por isso o tema principal da Bíblia é a redenção. De Gênesis até Apocalipse, o tema principal é a redenção. Então, este plano da redenção, eu disse assim, foi de uma forma faseada, e que já em Gálatas capítulo 4, nós estamos vendo aí Deus dizendo, chegando à plenitude dos tempos. Paulo aí escreve, chegando à plenitude dos tempos. Plenitude significa chegando o tempo determinado da redenção em que Jesus Cristo devia redimir a humanidade. Então aí nós estamos vendo Jesus Cristo nascido da Virgem. Eu já expliquei no princípio por que tinha que nascer da Virgem. Porque todo redentor tinha que ser da família. Não devia sair da família de escravos, ou de uma família comprada, ou uma família requisitada. Tinha que ser da família. Neste caso, Jesus, para ser redentor, tinha que nascer da família, a família humana. Então, nasceu da Virgem Maria,
E daí então ele foi crescendo como cresce qualquer menino, e aos 30 anos agora ele começa com o trabalho do seu ministério. E depois de 3 anos e meio, agora nós já estamos vendo Jesus Cristo no último tempo do seu ministério, descendo para Jerusalém. Para o quê? Para ele ser morto, para ele ser redentor. Agora, Jesus, quando chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele, no sábado, ele desce saindo da Betânia. Depois daquela refeição que a família, posso dizer, as irmãs de Lázaro, que tinham preparado uma festa em honra a Jesus com os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus Cristo havia feito uma grande obra nesta família que é da ressurreição de Lázaro. Então, como sinal de gratidão, essa família preparou uma festa, ou uma refeição para agradecimento por aquilo que Jesus Cristo fez. Isso foi numa sexta-feira, aliás, foi num sábado. Agora estamos vendo já no domingo Jesus Cristo descendo para Jerusalém, da Betânia para Jerusalém, quase são cerca aproximadamente de 3 quilômetros. Alguns dizem 10 quilômetros, mas é muito perto. Jesus agora desce para Jerusalém. Mas aí a multidão, apercebendo-se de que Jesus Cristo estava em casa de Lázaro, e muitos judeus já haviam assistido aquele milagre, então encheu lá na casa de Lázaro. E daí Jesus, quando desce para Jerusalém, esse grupo faz um cortejo, acompanha Jesus Cristo na descida para Jerusalém. Então, nessa multidão toda, nós encontramos 3 grupos de pessoas. Grupo da multidão que estavam a admirar do ministério de Jesus, dessa cura e tantos outros milagres que Jesus fez durante o período de 3 anos e meio. Segundo grupo, discípulos de Jesus, porque o discípulo de Jesus tinha aqueles 12 discípulos, que depois tornariam apóstolos, mas também tinha muitos que seguiam a Jesus para aprender. Tinha outro grupo que procurava ponto fraco para prender, para pegar a Jesus Cristo e levar para o sumo sacerdote. Mas de uma de outra maneira, esses 3 grupos engrossavam aquele cortejo. Então no domingo nós estamos vendo aquela grande multidão descendo para Jerusalém. Agora, nós temos que perceber aqui, a nação de Israel, ela estava sendo escravizada com vários impérios mundiais. Primeiro foram escravizados com o Império Babilônico, depois passou nas mãos do Império Medos e Persas, depois nas mãos dos gregos, agora nas mãos dos romanos. Eles pensavam de que com aqueles milagres, com aquela popularidade de Jesus, era oportunidade para Jesus fazer golpe do Estado, ou seja, chegar em Jerusalém para tomar o poder à força. Então essa multidão percebia assim. Então daí, por isso que eles agora começam a cantar hosanas. Hosana é aquele que vem em nome do Senhor. Filho de Davi que vem em nome do Senhor. Então quando diz que filho de Davi, para eles estão dizendo que agora já temos um político que vai ocupar o lugar de Davi. Então, essa euforia, esse grito todo, o objetivo principal era de fazer Jesus como um político que ia recuperar
ia recuperar a nação de Israel. Agora, Jesus Cristo, quando estava entrando já na cidade, fez o contrário da expectativa do povo. Porque há muito tempo, todo político, todo líder político tinha que usar cavalo branco para entrar na cidade. Mas agora Jesus, no lugar de levar cavalo branco, ele foi levar a jumentinha. Sinal de humildade, sinal de que não ia com esse objetivo político. Ia ali para começar o seu ministério da redenção, morrer na cruz de Calvário para salvar a humanidade. Então Jesus Cristo entra em Jerusalém e vai diretamente no templo. Ele purifica o templo. Purifica o templo. Aqui nós encontramos duas purificações. A primeira purificação do templo, Jesus fez no começo do seu ministério. Quando ele começa o seu ministério, entra no templo, purifica o templo, expulsando os cambiadores, tirando fora os animais que estavam sendo vendidos lá no templo, profanando o templo. Agora também já estamos vendo Jesus no fim do seu ministério, entrando no templo, purificando. Então Jesus começa o seu ministério purificando o templo, e também estamos vendo no fim do seu ministério também purificando o seu templo, o templo. Então, já nesta última semana, conhecido como Semana Santa, como interpretado pela igreja, como Semana Santa, é chamado Santa, porque aconteceu a redenção naquela semana. Então estamos vendo aí, na segunda-feira, Jesus fazendo uma atividade, terça fazendo uma atividade, quarta fazendo uma atividade, assim sucessivamente. Mas, entre quinta-feira e sexta-feira, então foram dias mais cruciais, porque na quinta-feira à noite, Jesus Cristo, ele instituiu a Santa Ceia. A Santa Ceia. E na sexta-feira, Jesus foi crucificado, morreu na cruz de Calvário. E no domingo, de manhã muito cedo, Jesus Cristo ressuscitou. Agora, nessa parte da ressurreição, a Bíblia está dizendo, segundo o apóstolo Paulo, como ele escreveu na sua carta, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo desceu até as profundezas para ir evangelizar os mortos. Quais são esses mortos que estavam lá? Espírito dos mortos, podemos dizer assim. Os espíritos. Porque há muito tempo, todas as pessoas que morriam, suas almas, ou seja, espírito e alma, e eram colocados num lugar chamado Hades, chamado Hades, que em hebraico chama-se Sheol, em grego chama-se Hades, Hades, em português é conhecido como inferno, não aquele inferno do Apocalipse que depois um dia vamos explicar isso em detalhe. Então lá no Hades, lá embaixo, nas profundezas da terra, nesse lugar chamado Hades, tinha dois compartimentos, divididos por um abismo. O compartimento de cima chamava-se Seio de Abraão, e o compartimento de baixo é conhecido como Hades, verdadeiro Hades. Então, todos os espíritos dos pecadores que negaram o plano da redenção, então eles eram lançados lá embaixo, embaixo, no Hades. Enquanto que aqueles santos que, desde o Antigo Testamento, desde o tempo de Adão, eles acreditaram pela fé nesse plano da redenção, então estão aqui no lado de cima, conhecido como o seio de Abraão. Então, no dia, aliás, quando a Bíblia está a falar aqui de que Jesus foi evangelizar
o evangelho que Jesus fez lá embaixo é muito diferente com esse evangelho que fez aqui em cima e que a igreja está fazendo. Porque este aqui é o evangelho do arrependimento, em que a pessoa ouve a palavra e avalia suas atitudes e olha para os seus pecados, se arrepende e reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, é salvo. Agora, enquanto que a evangelização que Jesus fez lá embaixo foi de apresentar-se para aquele grupo que estava lá no fundo, Jesus disse: aqueles que vocês rejeitaram, não acreditaram, sou eu. Então, foi para Jesus se apresentar, não para lhes tirar do lugar, não. É para dizer que aquele que vocês rejeitaram, sou eu. E esse daqui em cima também foi para dizer a eles de que aquele que vocês pela fé não conhecendo, vocês creram, sou eu. Então aí imediatamente houve uma transferência do lugar do Hades para o paraíso. Para dizer que depois da morte de Jesus Cristo, todas as pessoas que moram, as suas almas, que moram em Cristo, vou dizer assim, as suas almas vão para o paraíso, que é o terceiro céu, lá no céu, onde está o nosso Deus. Enquanto que aqueles que rejeitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, ainda continua descendo para o Hades, lá onde estão aqueles que rejeitaram a partir do tempo antigo até hoje. Por isso, a redenção de Jesus Cristo na cruz de Calvário foi realizada para salvar a humanidade toda. Mas aquele que crê é salvo, segundo nós lemos aí no livro de São João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, amou toda a gente de tal maneira para que aquele que crê seja salvo. Então aqui, esta é a oportunidade que eu quero deixar para os amados ouvintes que me ouvem nesta hora, de que você precisa crer para ser salvo, e você morrendo, a sua alma ser levado para o céu. E se você rejeitar este plano da redenção, essa oferta da redenção da parte de Deus por o seu Filho Jesus Cristo, quando você morrer, a sua alma será levado para o Hades, lá nas profundezas da terra. Então nós te aconselhamos que faça da Páscoa como um momento de reflexão. Só vai ser útil essa Páscoa quando você ser salvo. Porque não adianta nada você ter ramos, flores na mão, festejar, depois beber cervejas, dizendo que porque é Páscoa, e depois daí você morrer e ir para o inferno. Então seria bonito você festejar sim, mas com salvação no coração, para que um dia, quando você deixar este mundo, partir para a glória. Por isso a Páscoa é um momento de reflexão, é um momento que nos leva para voltarmos há 2000 anos atrás. Para Israel está a voltar ao Egito, mas para a igreja está a voltar há 2000 anos atrás para ver aquilo que aconteceu na cruz de Calvário e trazer isso para o presente para melhor reflexão. Sim, Jesus Cristo, depois daquela ceia, aquela grande ceia que foi instituída, Jesus Cristo, ele revela aos apóstolos de que ele ia morrer. Isso foi contra a expectativa dos discípulos, porque a expectativa dos discípulos estava mesmo ao lado dos judeus, porque eles eram judeus. Porque eles pensavam que a descida de Jesus em Jerusalém era para poder político, era para o golpe do Estado, como eu acabei de falar. Mas agora, já quando Jesus começa a falar da sua morte, de que eu vou morrer, fala da sua morte, os discípulos
e não enxergaram isso ainda na sua mente, não enxergaram bem. Eles ficaram já desanimados, desencorajados, porque eles tinham uma expectativa, tinham uma outra expectativa, e Jesus agora fala outra coisa. Por isso, quando nós lemos São João capítulo 14, Jesus agora fala para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, também credes em mim. Por que Jesus aqui começa com a palavra não se turbe? Porque Jesus estava falando da sua morte. Humanamente falando, quando alguém te despede da família, diz que eu vou morrer, é contra toda a expectativa nossa. Então aí os discípulos estavam quase moralmente destruídos. Agora Jesus precisava ali reanimá-los. E daí a Bíblia diz que Jesus levou seu discípulo para o jardim do Getsemane, onde ele foi orar. Foram lá, foram orar. Os discípulos também, no lugar de orar, eles optaram por dormir. Eles foram dormir. Porque para eles não lhes interessava aquele momento. Não lhes interessava. Então nós estamos vendo aí Judas Iscariote, traidor, vindo com uma grande multidão, vindo com os servos do sumo sacerdote para vir prender a Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo é preso e levado ao julgamento, lá no julgamento, uma das coisas que foi observado foi, primeiro, Jesus Cristo estava violando a lei de Moisés. Estava violando a lei de Moisés. E também tratou-se o assunto dos discípulos. Os discípulos deviam ser presos. E isso aí, os discípulos, apercebendo-se de que o seu mestre foi preso, e eles andavam com o Senhor Jesus Cristo, eles também a qualquer momento podiam ser presos. É por isso que eles fecharam-se naquela casa com medo de serem presos. Então andaram com medo de serem presos. E Jesus Cristo, quando morre na cruz de Calvário, eles ainda mantiveram naquele lugar de esconderijo, para não ser presos, para não serem mortos. E eles passaram na noite da sexta-feira, sexta para o sábado, e de sábado para o domingo, fechados, estavam com medo. Razão pela qual, quando Jesus ressuscita, ele vai diretamente ao encontro dos seus discípulos. E quando ele se apresenta, a primeira coisa que Jesus fez foi de soprar o Espírito para consolar a eles, porque estavam com medo. Então diz que recebam o Espírito Santo para tirar o medo. O medo é algo psicológico muito perigoso. Toda pessoa, quando está com medo de alguma coisa, não fica feliz. Então os discípulos estavam desanimados, desencorajados, mas agora Jesus, quando ressuscita, eles ficaram restabelecidos. Mas mesmo assim, eles andavam com um pouco de dúvidas. Só ficaram a entender de que, afinal de contas, Jesus Cristo ressuscitou, verdadeiramente vive, estava no meio deles, quando Jesus se apresenta com sinais, ensinando a eles, comendo com eles, e quando sobe para o céu, é aí onde eles viram de que, afinal de contas, estavam diante de um Senhor, estavam diante de um Deus. Então, a Bíblia diz que, segundo Lucas, capítulo 24, eles voltaram daquele lugar onde Jesus subiu ao céu, alegres para Jerusalém. Essa parte do medo que eu acabei de falar, eu disse assim, o medo é algo emocional.
que não deixa a pessoa segura. Toda pessoa que tem medo é uma pessoa insegura. E hoje estamos vivendo no tempo de medo, em que as pessoas estão com medo de perder esposa, estão com medo de perder marido, estão com medo de perder a sua vida, estão com medo de perder emprego, estão com medo de perder alguma coisa muito importante da sua vida. Então o medo escraviza. Quem pode tirar o medo é a presença de Jesus, é a palavra de Deus. Por isso que você que está me ouvindo neste momento aqui, você precisa tirar este medo. Mas para você tirar este medo, precisa ir para Jesus Cristo. E terminando, encerrando esta parte, esse nosso estudo, eu quero orar para você que me escutou, que me ouviu, para que estas palavras possam criar em você fé, e essa fé possa te levar a Cristo Jesus, e você possa viver neste mundo seguro, e depois você subir ao céu. Ou seja, em outras palavras, viver neste mundo seguro, sabendo que tens um Redentor, uma pessoa útil para a sua vida, que vai te socorrer nos momentos difíceis, quando a morte bater a sua porta, quando o sofrimento bater a sua porta, quando a infelicidade bater a sua porta, você estar seguro de que eu tenho um Redentor, um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então deixa eu orar para você, e inclina a sua cabeça aí onde está. Se está no hospital, se está no seu carro, se está em sua casa assistindo este programa, se está assistindo no seu telefone, entre neste momento em espírito de oração, para que o Espírito de Deus possa penetrar em você. Nosso eterno e glorioso Pai, muito obrigado pelo plano da redenção que Deus Pai tem estendido à humanidade para que pudéssemos ser salvos. Obrigado, Pai, pelo seu Filho que voluntariamente aceitou carregar a cruz de Calvário para nos redimir, para nos comprar, para nos salvar e hoje sermos chamados filhos de Deus. Agora eu te entrego nas suas benditas mãos aqueles que ainda não perceberam, ainda não entenderam este plano da redenção, que através desse estudo tiveram acesso de ouvir e perceber. Agora te peço para a salvação desta pessoa. Salva, cura e satisfaz. Resgata, ó Pai, traga ao convívio da família espiritual. Eu te entrego tudo e a todos nas tuas benditas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.